A primeira vez que eu vi o homem que ia salvar o mundo, ele estava sentado num poço central de Nazaré. Ele tinha os olhos castanhos claros com um brilho intenso. Ele tinha os cabelos cacheados. Ele tinha uma pele igual à minha e ele estava com um lagarto na boca que dava para ver as patas traseiras e as patas dianteiras dentro da goela e o rabinho balançando. Prestidigitador. Se você procurar no dicionário o significado desta palavra, vai encontrar algo do tipo: indivíduo que ilude os outros, fazendo-os acreditar em suas verdades. Ilusionista, mágico, alguém que tem a capacidade de iludir. Aqui, porém, ele ganha um contexto social e a gente vai falar sobre a peça O Prestidigitador, estrelado por Similião Aurélio. E é com ele que eu converso agora. Similião, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu já queria que você começasse falando sobre esse título. Prestidigitador. O que é, então? Eu adorei a sua definição. Eu acho que é por aí mesmo. Tem algo mais. Eu acho que é uma pessoa que te propõe um outro ponto de vista. Então, não quer te enganar. Ele quer te dar um outro ponto de vista sobre qualquer assunto ou coisa ou situação. Como né, os truques de mágica que te chamam a atenção para uma mão, enquanto a outra mão te dá uma trollada. Mas é só um jeito de te propor isso. De hoje, qual é a peça? O que a gente vai assistir? O que você vai trazer? O que você pode revelar? Hoje é uma das versões que eu mais gosto, que é a história de Billy, que é o melhor amigo de Josué, que é um menino muito incrível, que pode ser que um dia se torne um Messias. E a história desse menino dos 6 anos até os 30, porque aí dos 30 aos 33 ele ficou mais conhecido, escreveram até a Bíblia, baseado nas coisas que ele fazia, os milagres, os causos, os contos, as fábulas. Só que esse período em branco, que a Bíblia não conta, esse é a história da peça. Estou chorando porque, veja bem, em breve terei 11 anos, terei que começar a trabalhar, um trabalho que eu terei que fazer para o resto da minha vida. Talvez eu goste, talvez não, provavelmente não, e terei que fazer pelo resto da minha vida. A gente tem o Billy, a gente tem o Josué, mas a gente tem também o Edgar e a gente pode ter outros personagens, né? Quais são esses outros personagens? Isso. São 7 histórias, né? Então, é a história do Billy, tem a história do Billy, que é o melhor amigo de Josué, mas tem essa mesma história contada pela versão do Josué e pela versão do Baltazar. Então, essa história já tem 3 possibilidades de quem vai contar a história hoje. Qual o personagem? Porque como é sempre um ator, então temos um personagem. Isso não quer dizer que os outros não vão aparecer. Bom, mas o ponto de vista definido é desse ser. Aí a história do Edgar é Edgar, Lucélia e Madá. Que Edgar é o marido, Lucélia é a mulher e Madá é a filha. Então são mais 3 pontos de vista. E a última versão só tem um ponto de vista, que é a do mágico. E dá unidade para todas essas histórias a ponto de ela ser entendida como um único projeto. Como é que se faz? Aí tem o que o espetáculo é antes da cortina abrir, antes dele começar. Toda a divulgação, todas as informações passadas para os jornalistas, para a imprensa, todo o acesso do público à peça, ele é feito através de alguma artimanha prestidigitativa. Então, não sabemos se eu sou assim mesmo, se quem está dando a entrevista agora é o Similião ou é o terceiro assistente de direção da peça. Temos essas dúvidas. Toda a divulgação de local da peça, o horário, tem alguma informação embutida estranha. E um ser gigantesco aparecia com os olhos brilhantes em nossa direção. Eu, como sempre, mais corajoso, tomei a frente de Josué e disse: "Oh! Precisamos falar com Baltazar!" E o monstro... Com isso, a gente pode convidar o nosso público para assistir ao espetáculo. Sim. Eu queria deixar contigo isso. Opa, vocês estão aí? Olha que divertido. Nós vamos tentar uma experiência diferente hoje, que é um teatro sendo filmado. Isso pode dar muito certo se você desse lado aí também se colocar numa posição confortável, escolher uma boa pipoca, apagar a luz e deixar a imaginação correr com a gente. Essa história muito interessante desse menino chamado Josué. É uma peça, eu não diria de terror nem romântica, mas ela é apreensiva. Similião, obrigado pela entrevista. Eu convido você, então, a ficar com a gente a partir de agora. Se quiser depois rever a peça, você tem o site da TV Brasil, tvbrasil.com.br.
www.ebc.com.br/curta temporada. Você pode assistir a gente no EBC Play, nosso aplicativo. E se quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para o curtatemporada@ebc.com.br. E agora aqui no Curta Temporada, o Prestidigitador. Boa viagem, John, Maria Eduarda. Boa viagem a vocês. Eu acho que para a gente ter uma boa viagem, a gente precisa fazer um acordo. Queria ver se é possível. O acordo é simples, eu conduzo essa viagem, eu guio vocês com a história e vocês embarcam, e vocês aceitam, e vocês dizem sim, e vocês vão longe. Como? Imaginando, é importante imaginar. Imaginar é uma coisa que a gente precisa treinar diariamente, né? Constantemente. Pode ser que você se sinta um pouco destreinado, então nós vamos ter aí 1h40 de peça para você treinar, qualquer coisa. Você volta outro dia e outro dia, até que um dia você vai chegar e plaft, a magia do teatro vai acontecer para você, né? Vai ser incrível. Porque, imagina, tem gente que está vindo a primeira vez nesse teatro, e nessa peça, tem gente que já veio algumas vezes. Mas para você que está vindo a primeira vez, é você que eu estou esperando. É você que nunca viu o teatro. Imagina que temos 5.000 anos de tradição te esperando. 5.000 anos de história. 5.000 anos de angústia, de esperança de que um dia você chegue, de que um dia você esteja aqui assistindo o teatro. Então imagina o nervosismo dessa espera, de 5.000 anos. E eu espero de coração que você consiga imaginar. Eu acho que até que você que está aqui agora, hoje, nesse momento, podia fazer esse acordo com você de sim, vou entrar nessa brincadeira, vou entrar nesse jogo e vou imaginar. Imaginar é tudo aquilo que a gente não consegue frear quando está no mundo dos sonhos. Aliás, tem uma tribo hindu chamada Aksha, que diz que quando a gente passa o véu da morte, tudo o que a gente viveu é a soma de duas partes. Tudo que a gente tocou, sentiu, amou, lambeu, chupou, morreu, mordeu. E tudo aquilo que a gente imaginou, tudo que a gente sonhou, tudo que viveu no mundo dos sonhos. E que o teatro é quando esses dois mundos se encontram e dançam para Deus. Eu acho. Então, bom baile a todos. A primeira vez que eu vi o homem que ia salvar o mundo, ele estava sentado num poço central de Nazaré. Ele tinha os olhos castanhos claros com um brilho intenso. Ele tinha os cabelos cacheados. Ele tinha uma pele igual à minha e ele estava com um lagarto na boca que dava para ver as patas traseiras e as patas dianteiras dentro da goela e o rabinho balançando. Ele então tirou o lagarto da boca e deu para o irmão que estava brincando na areia. Então o irmão começou a brincar com o lagarto. Ele brincava com o lagarto, fazia casinha pro lagarto, fazia tempestade de areia pro lagarto. Até que o lagarto começou a ficar um pouco irritado, fez posição de ataque, levantou as patas dianteiras, ergueu a cabeça. Então o irmãozinho pegou uma pedra e tchá, 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 e jogou o lagarto longe. E ficou olhando até ter certeza que ele não poderia ir a lugar nenhum por vontade própria. Então ele pegou o lagarto, deu pro irmão mais velho que botou na boca e o lagarto voltou à vida. Ele deu pro irmão mais novo e começou a brincar com o lagarto, fazer tempestade, pedra, 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 jogou longe. Lagarto morto, ele pega, entrega pro irmão mais novo que põe de novo na boca e vida de novo. Eu fiquei olhando aquele ritual de vida e morte umas 3 vezes até dizer, oh, eu também quero. E pá, levei uma pedrada. A propósito, o nome do irmão mais velho era Josué, que é a tradução hebraica da palavra Joshua, que quer dizer Josué. Cristo não era seu sobrenome, é a versão grega da palavra Meshia, que quer dizer ungido. Agora, o S de Jesus, S, Cristo, eu não tenho a menor ideia do que significa. E eu sou o Billy, aquele que é chamado de Billy. Eu não tenho o nome do meio. Josué era o meu melhor amigo e essa é a nossa história juntos. Nessa hora sempre aplaudem, sempre. Bravo. Vocês estão indo muito bem. A primeira vez que eu vi o Josué, Billy, agora quem está falando sou eu, Billy. Billy, quem está falando aqui, Nair? Billy. Yes!
Yes! Eu estou aqui falando e... Agora, eu não tenho mais 6 anos quando a primeira vez que eu vi Josué. Agora eu tenho 10 anos e eu estou indo encontrar o Josué, que é o meu melhor amigo, na sinagoga. Ele está tendo aulas com o nosso grande rabino. Ao chegar... na sinagoga, eu encontro o rabino rezando assim. Rushi amarei, chanarei ma. Não sei se vocês já foram em alguma missa com o rabino conduzindo, mas vocês, fiéis, vamos colocar assim, participam batendo as mãos assim, ó. Então eu entrei na missa do rabino e ele estava lá cantando. Reina chama reina, murmurou roshi na verabara, som toro shanaia mo minde kamaleia suliamara. E do nada eles pararam. Josué estava lá quietinho, prestando atenção na aula. Então eu cutuquei seu braço. Ele olhou para mim e eu disse, Josué, Josué, aconteceu algo incrível. No caminho, quando eu estava vindo para cá, eu encontrei Butzkan. Butzkan, sabe aquelas pessoas um pouco malucas que toda cidade tem? Pensa numa cidade que não tem um maluco. Sempre tem que ter. Agora vamos redefinir essa definição de maluco. O que é um maluco? Imagina que diziam que o gentileza era um maluco, mas ele era só a pessoa mais humana e genial possível. E por isso era um maluco. Na nossa cidade tinha Butzkan. Butzkan era esse maluco que... Sabe, tem uma moça aqui também na Asa Sul, que ela é muito bonita. Sempre de branco, sacolas na mão, cabelos brancos. Professora de piano, das ótimas. Provavelmente das pessoas mais incríveis e sensíveis. Mas aí a gente chama de maluco para não ter que chegar perto. Tinha Boltzgan, na nossa cidade era Boltzgan, o nosso maluco preferido. E ele não gostava de muitas pessoas. Na verdade, ele não falava com ninguém. Se você tentasse chegar perto dele, ele fazia para te afastar. Ele tinha 45 cachorros e ele sempre andava com uma gamela, que era uma espécie, uma gamela, uma bacia, um prato. Servia como um prato, onde ele comia as comidas que a gente deixava num canto ou outro, porque como bom judeu, a gente sempre deixa umas sementes espalhadas para as pessoas que não podem comprar ou ter. Se eu estiver falando muito rápido, é só levantar a mão que eu acelero mais ainda. Mentira, eu avaranteio. Sim, Boltzkan, ele não gostava muito que a gente chegasse perto. Mas nesse dia, quando eu passei por ele a caminho da sinagoga, ele falou, por que você está chorando? Porque eu estava realmente chorando. E eu falei, eu não estou chorando. Ele falou, sim, por que você está chorando? Vamos, me diga. Ele ficou circulando em volta de mim, perguntando, por que você está chorando? Por que você está chorando? Por que você está chorando? Eu falei, espera. Sim, estou chorando porque, veja bem, em breve terei 11 anos, terei que começar a trabalhar. Um trabalho que eu terei que fazer para o resto da minha vida. Talvez eu goste, talvez não, provavelmente não. E terei que fazer pelo resto da minha vida. Sou apaixonado pela Madalena, que não gosta de mim. Quer dizer, não como eu gostaria. Ela gosta mesmo do meu melhor amigo, que é o Josué, que possivelmente é o Messias. Ou seja, minha vida é e será uma desgraça. Ele falou, mas que bobagem, Boltzkan. Você tem uma vida incrível. Você deveria ser que nem eu. Você só se sente escravo das coisas porque você dá muita importância. Se liberte disso. Pense, eu não tenho que trabalhar. Eu não tenho que obedecer ordens. Ou seja, sou realmente livre. Logo, não tenho preocupações. Logo, não tenho estresse. Não sou escravo de nada, porque nada me escraviza. Falei, sim, obrigado. Um ótimo conselho. E segui. Cheguei. Tá, voltamos lá para quem? Josué sentado. Ele olhou para mim e disse, você está chorando? E eu falei, meu Deus, todo mundo vai encrencar com o meu choro? Sim, eu estava chorando. Qual o problema? Ele falou, vem cá. Ele já começava a treinar alguns dons, eu diria, mediúnicos, potencialidades, poderes, mas ainda é início de carreira, né? É um lagarto que é ressuscitado, uma dor de cabeça que ele tira. Nesse dia, a minha dor era interna, era uma dor muito forte. Mesmo assim, Josué tentou fazer alguma coisa. Então, ele botou a mão assim na minha cabeça, fez um silêncio. E o rabino lá cantando. Do nada parou. Perfeito. E ele aqui com a mão. E eu esperando. Eu comecei a sentir realmente alguma coisa. Fez um silêncio profundo e Josué.
Reis. 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 E eu senti mesmo um alívio acontecendo. O meu ciúmes dele com a Madá sumiu. Aquela dor de falta de esperança sumiu. Eu diria que eu estava pleno. Mesmo que algumas energias externas não quisessem que eu estivesse pleno, eu estava pleno. Nisso, Josué olha para mim e fala, então, falou com seu pai? Eu falei, com meu pai, sobre o quê? Sobre eu ser ajudante dele. Eu falei, sim, o nosso trabalho. Claro que sim, preciso explicar. Pai de Josué, José, ele era carpinteiro. Só que, veja bem, a gente mora num deserto. Então, se você procurar uma árvore, não é uma coisa assim tão fácil de achar. Já o meu pai, pedreiro. Ou seja... uma vida incrível, um futuro incrível, um empresário de sucesso. Josué, muito esperto, pediu para que eu falasse com meu pai, para que ele fosse estagiário junto comigo. Meu pai disse sim, claro, Josué era o meu melhor amigo, imagina se não. Falei para ele, falei, Josué, meu pai disse que sim, podemos começar a trabalhar semana que vem. Chegou semana que vem, porque no teatro tem essa coisa mágica, que o tempo é a gente que dita. O teatro tem essa... Também não entendi, tô contigo. A minha cara tá igual, assim. Com licença, né? No teatro tem essa coisa mágica que o tempo de uma semana passa assim. Então, ele tinha acabado de perguntar se meu pai aceitaria ele como ajudante e pá, já estamos indo para o nosso primeiro dia de trabalho. Nosso primeiro dia de trabalho a gente saiu muito cedo, porque a gente tinha que caminhar mais ou menos uns 3 quilômetros. É porque era em outra cidade, uma cidade grega. A nossa cidade não tem imagens, essa cidade tinha imagens. Na entrada tinha uma imagem de Vênus de Milo. E a gente nunca tinha visto uma mulher com Vênus de Milo de fora. E a gente ficou impressionado com aquilo. Imagina, aos 11 anos, vendo um Vênus de Milo pela primeira vez, eu só conseguia fazer a associação a Madalena e pensando, será que Madá também ficará assim? E Josué falando, você não devia pensar nisso, não devia pensar nisso. Eu falei, não, mas é que eu fico pensando, será que Madá vai ficar assim? Você não devia pensar nisso, não? E eu não pensei, porque ele botou a mão e fez... Ótimo, Dom. Caminhamos dentro da cidade, passamos o portão. Até chegarmos na casa que meu pai estava construindo toda de pedra para um senhor grego muito rico e poderoso. Chegamos e vimos meu pai comandando 49 escravos. Imagina, 49 escravos. E o meu pai é mirradinho, pequenininho. Você nunca pensaria que ele comandaria tantos escravos. Então Josué, que ficou agoniado com aquilo, perguntou, pai... Não, aí seria eu, né? O Josué perguntou, tio... Como pode eles te obedecerem tanto? Você tão pequeno, não tão forte? Ele falou, meu filho, quer dizer, sobrinho. Veja bem, você com certeza nunca viu o peso, o rebote de um chicote, o encostar de uma ponta de chicote na sua pele. Mas ele sim. E só a ideia de pensar nisso os faz obedecer a mim ou a qualquer pessoa. Começamos o trabalho. O trabalho não era tão simples, na verdade era bem pesado. A gente tinha que raspar a pedra, transformar pedras em estruturas lisas, como se fossem, como se chama? Tijolos. Que era como a gente construía as... Isso, mesmo sendo óbvio, fale, não tem problema. As paredes que a gente usava para construir a
Isso, não tem problema, não é uma prova que você vai tirar 10, eu vou perguntar perguntas fáceis mesmo, porque às vezes a vida pode ser fácil. Menos para eles que ajudavam meu pai, porque eles não tinham escolha. E eu ficava pensando, eu, Billy, Josué, meu Deus, será que esse trabalho uma hora vai melhorar? Josué tinha essa agonia dentro dele, sabe? Ele pensava em ser o Messias, talvez, porque isso era um boato, ele não sentia dentro. Mas ele pensava, será que eu também não sou só um pedreiro? E ao ser o pedreiro, ele ficou sentindo uma dor, porque ele achava muito difícil, cansativo, fazer o que não gosta, por tempo indeterminado, por quê? Então ele perguntou para o meu pai e disse, tio, será que esse trabalho, uma hora a gente se acostuma, uma hora ele começa a ficar legal, uma hora eu vou me divertir? Meu pai botou ele aqui na frente e falou, filho, olhe para mim, bem, veja bem, esse trabalho é cansativo mesmo, as costas dói, a gente sente essa poeira eterna entrando e nos sufocando, às vezes entra no olho, arde, a gente come, fica com gosto estranho, a nossa pele é estranha, a gente sente dores no corpo inteiro, às vezes a gente vai dormir com tanta dor que a gente reza para que o anjo da morte venha e nos leve, e a gente não precise acordar no dia seguinte para viver essa vida, mas esse trabalho ainda tem o seu lado ruim. Peguei Josué na hora e falei, não fale com meu pai, olhe para mim, 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 só olhe para mim, só olhe para mim, 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 sai pai, olhe para mim, 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 porque ele estava assustadíssimo. Eu falei, olhe. Falei, vamos pensar em outra coisa, por exemplo, não sei, você se pensa em se casar, Josué? Pá, neste momento, uma luz forte, algo acontecia. Pá, gente, o teatro realmente é mágico. Vocês acreditam que isso é um anjo que estava acontecendo? Isso aqui é um anjo saindo de uma árvore. Esse anjo tinha um recado. Ele dizia, Josué não deve pensar em casamento. Eu falei, nossa, mas se dá esse trabalhão todo, essa bagunça, uma fumaça, um tiroteio, relâmpagos para dizer que ele não deve pensar em casamento. Ele falou, não, trago outro recado lá de cima. Então diga, sim, direi. Josué deve começar o seu caminho, deve começar o treinamento para ser o Messias. Ele falou, uau, então é possível que ele realmente seja o Messias? Ele falou, sim, é possível. Vamos, Josué, chegou a hora de ir. Ele falou, perfeito, mas ir para onde? Ele falou, eita. Ir pro... Peraí que eu vou perguntar. E fui. Sei, ok. Pronto. Josué deve seguir, porque o caminho é a busca. O caminho é o caminho. É caminhando. É isso. Sim. Tchau, e foi. Obrigado. Eu e Josué, nós dois ficamos muito curiosos para saber o que deveríamos fazer para que ele se tornasse, então, oficialmente o Messias. Imagina, possivelmente ele era o salvador do mundo, só que para isso ele precisaria de um treinamento, porque veja bem, a gente só sabe a história depois dos 30 anos, né, dele. Do moço, já fazendo mágica, ressuscitando gente, tudo dando certo, mas e o período de treinamento? Não sabemos. E é ele que vai acontecer agora. É essa busca. Quem diria que vocês saberiam a partir de hoje a vida secreta de Josué? Primeira pessoa que a gente resolveu perguntar era quem? Haila Maria, Haila, Caroyaloye, Nasmarama, Haime,
Rabino, eu já na frente de Josué, querendo ser o administrador dessa carreira. Falei, Rabino, precisamos descobrir como Josué se torna como eu vou dizer de um jeito sensível, o Messias mesmo, né? Assim, o Salvador, o filho do dono de tudo, o grande poderoso, o eterno, o fabuloso, o incrível, o maravilhoso, o perfeito, né? O pleno. Aquele pleno que não tem nenhuma energia externa que atrapalha. E ele falou claramente para nós. Perfeito! Ele disse como, onde e o que deveríamos fazer. E a gente, então, apoderado daquele conhecimento, fomos adiante. Só que a gente não sabia onde era esse adiante. Então resolvemos o mais óbvio, que era perguntar para a mamãe, não a minha, a mãe de Josué, que deu uma dica incrível. Ela disse, volte lá, dê 3 tapas nele e pergunte seriamente. Nós então voltamos no rabino e ele estava de novo durante uma cerimônia cantando vem pra zoar, né? Vem pra atrapalhar, né? A pessoa sai de casa dizendo, eu vou... Cão, demônio. Quando de repente estávamos lá com o rabino, ele era um velhinho de 80 e poucos anos, mais, talvez 97, quase 100. Ele andava encurvado assim. Ele falava, eu cheguei bem perto dele, olhei nos olhos e fiz... Ele calmamente olhou para mim e falou, pois não, filho, posso ajudar? Eu, muito obrigado, professor. Que rabino é, professor? Professor, temos uma questão. Josué está um pouco cansado e ele precisa saber como ele faz para se tornar um Messias. Que conhecimento, que caminho, o que fazer? E ele, então, segurando as bochechas, disse assim, filho, olha, no tempo dos meus 87 anos, aprendi e vi muita coisa. E vou lhe dizer, o resumo disso tudo é, se você quer ser o Messias, trate os outros como gostaria de ser tratado. E olha, vai dar certo de um tanto. Porque não importa se você é quem quer que você seja, você pode ser o Messias, um professor, um aluno, um padre, um pedinte, um louco de rua, um presidente, um viajante, um padeiro. Se você tratar como gostaria de ser tratado, você é o Messias. Aquela informação era boa pra gente, mas não levava a lugar nenhum, sabe? Voltamos pra minha mãe. E minha mãe disse, ok, Aro, era muito cantante. Vocês sabiam que minha mãe, ela era carpideira e ela gostava de, nas horas vagas, ensinar a mim, Billy e a Josué a carpintaria, que é, às vezes, numa cerimônia religiosa de enterro, velório, tem essas pessoas que vão cantar o morto, chorar o morto, e elas cantam quando vou ter ok, isso foi um aspas. Ela então nos disse para procurarmos Baltazar. A gente não sabia que era Baltazar. Josué tinha uma vaga ideia, mas eu a menor ideia. Então ele explicou, Baltazar, ele veio com mais 2 outros seres quando Josué nasceu. Numa cerimônia incrível, andando no deserto, um camelo.
vendo uma estrela que eles achavam que era cadente, só que ela nunca caía, ela só ia. E guiou a todos até Belém. Vocês não sabiam disso, né? Foi assim. Baltazar foi assim que ele conheceu Jesus. Não é louco? A pessoa sai de casa um dia, pega um pouquinho de mirra, um ouro, uns incensos, fala, vou dar uma volta. Aí vê uma estrela, vou seguir essa estrela. Aí segue a estrela, quando vê, tá lá um menino nascendo numa manjedoura, assim, que fala. E aí ficam amigos. E isso é a disposição em que, ao sair de casa, você tem que dizer, vou viver essa aventura de hoje, onde quer que ela me leve. Vou guardar isso como o quê? O presente de estar vivo, né? E ele viveu a experiência. E olha, é o lucro, ficou amigo de Josué. Não é lindo? Só que ele só viu Josué naquela noite, depois nunca mais. Agora Josué já tinha 12 anos. E saía em busca de Baltazar com uma dica da mãe. Ela deu uma cidade chamada Cólquida do Oeste. Cólquida do Oeste é onde Baltazar morava. Ela indicou Baltazar porque ele era o único que falava aramaico, que era a nossa língua. Não! Desatento. Tô falando que teve sementinha do inferno. Assim. Cólquida do Oeste. Então preparamos tudo. Para uma viagem, a gente precisa levar algumas coisas, né? Então separamos uma mala com roupas, comidas, um pouquinho de dinheiro que meu pai tinha dado para mim. O pai do Josué não tinha como dar dinheiro, porque, veja, carpinteiro. Mas o meu dinheiro dava para nós dois. Então, separamos tudo, coisas, malas e seguimos viagem. Uma viagem longa, de 2 semanas, a pé. O teatro é legal porque o tempo é a gente que controla. Então, 2 semanas eu já acho que não pode passar assim. Então, eu vou fazer um tempo um pouco mais longo para 2 semanas. Então, vamos sentir 2 semanas. Ó. Uma semana. Para dar aquele... Para entender. Imagina agora eles no deserto, andando, sol, calor. Incrível, né? Já é uma viagem, né? Já é... É como ir de São Paulo para o Guarujá a pé, assim. Né? E a comida? Tinha um pouco. Duas semanas. Uau! Chegaram em Cólquida do Oeste. Cólquida, uma cidade muito bonita. Na entrada, não tinha estátua, nada. Mas tinha um senhor muito esquisito na entrada. Eles olharam aquele senhor, que ele parecia que ele não tinha nada da cintura para baixo. Era mais só o tronco, assim, acima. Aí eles só olharam para ele e seguiram viagem. Eles tinham uma dica. A mãe tinha falado que eles tinham que procurar como chama? Que tem muitas barracas, assim... Que coisas são vendidas, Isso, nossa. Uma feira enorme. Que dentro dessa feira tinha uma senhora que poderia conhecer Baltazar, porque vocês não sabiam, mas Baltazar era um bruxo. E essa senhora, nessa cidade, era a única de todas as barracas da feira que vendia produtos de bruxaria, produtos para bruxos, kits, amuletos, ervas, sabe, coisa de bruxaria, que é isso mesmo, né? Erva, uma erva ou outra, uma água do mar, uma água de cachoeira ou outra, um cigarro ou outro, uma criança ou outra, essas coisas que usam naquela época, né? Estavam na feira.
procurando. Barraca com roupas, barracas com ouro, barracas com canela, barracas com semente. Acharam que poderia ser, mas não era. Era um homem que estava vendendo umas sementes, que ele fazia uma bebida, que era uma bebida muito interessante, que ele pegava alguns grãos escuros, ele torrava, moía, botava dentro de um saco assim, aquele moído, pegava água, botava água e aquela água caía num copo, ficava um líquido escuro, um pouco amargo. A gente experimentou, a gente achou um pouco forte, mas a gente botou um pouquinho de canela, tinha passando assim umas cabras, deu 2 jatadas assim. Olha, mas que bebida boa aquilo. Uma bebida incrível, incrível. Eu tomei um, Josué tomou 4 daquele. Mas ele saiu na feira, a jata assim, e a Josué na frente, ó. Ei, Josué ia esbarrando nas pessoas que estavam passando. Eu via que esse era o foco dele. Ele não tentava desviar, ele tentava esbarrar de propósito. Então ele tocava nas pessoas. E eu via que ele falava alguma coisa, só que eu estava lá atrás, porque ele estava muito rápido aqui na frente. E barrava aqui, e falava aqui. Até que uma hora eu consegui chegar perto dele, e ele lá, e eu vi que ele falava algumas palavras para as pessoas, que era tipo, curei da sífilis, curei da hemorroida, curei não sei o quê. Ele estava loucão curando as pessoas. Curei do aleijão, curei da... Então, um senhorzinho passando, ele deu um tapão na testa e falou, era um demônio que estava ali. Joguei no cachorro e vai empurrando. As pessoas começaram a seguir Josué. Eu comecei a achar aquilo muito estranho, porque eu falei, ixi, começou. Ai. Ele na frente, curando, e as pessoas ficando impressionadas porque sentiam uma cura, e foi juntando aquela turma. Eu falei, isso não vai ser uma coisa legal. Peguei ele pelo braço, eu afastei e falei, ei, olha pra mim. Para. Ele falou, eu não consigo ver tanto sofrimento e não fazer nada. E aí, de novo, curei da sífilis. Segurei, joguei ele no mar. Passei, falei, para. Ele não parava, eu falei, já sei. Segurei nele aqui e disse, reis. Ele então serenou. Fomos tranquilamente pela feira. Flores, roupas, ouros. E ali, mais no fundinho, estava ela. Uma senhora de mais ou menos uns 25, 26 anos. Os olhos brilhosos, cabelos longos, e ela tinha uma beleza transcendental, um olhar profundo. Então eu cheguei perto dela e falei, procuramos Baltazar. E ela deu um grito enorme assim, obrigado. E ela então deu um grito enorme quando eu falei, Baltazar. Ela disse, Baltazar, não gostamos de Baltazar. Naquele momento, ela então começou a preparar um chazinho para a tosse dela, algumas ervas, umas coisinhas. Tomou o chazinho, melhorou. E eu falei, não, por favor, viemos... Que epidemia! Viemos de muito longe atrás de Baltazar, por favor, nos ajude a encontrá-lo. E ela, não gostamos de Baltazar. Baltazar foi expulso dessa cidade. Qualquer pessoa que procure Baltazar deverá ser expulso também. Ele falou, não, ok, tudo bem. Estamos saindo tranquilamente, vamos embora tranquilamente. E fomos dando meia volta, assim, tristes, porque era a nossa única esperança, a nossa única dica era ela, a moça da feira. Então sentimos uma mão pegar em nossa... Como chama? Obrigado. E essa mão falou, esperem, vocês estão... esperem. Vocês acham que essa velha é má? Nós é mal também. Nós é muito mal também, vamos acabar com ela. Eu falei, sim, pode nos ajudar. Ele falou, claro que sim, eu trabalho para Baltazar. Ele falou, meu Deus, sincronicidade é tudo. Temos um funcionário de Baltazar bem no momento que a gente precisa encontrar Baltazar. Ele falou, mas me acompanhe, aqui não é um lugar seguro para falar de Baltazar. Nos levou para um acampamento.
E disse que nos levaria para encontrar Baltazar, que não morava mais em Cólgida do Oeste, sim em Strandblush. Que era uma cidade que ficava um pouco distante, teríamos que fazer uma viagem de camelo. Adoramos a ideia. Só que ele então disse, mas vocês podem pagar por essa viagem? E nós tínhamos um pouco de dinheiro, não era muito. Mas a gente falou, bom, nós temos algumas habilidades, podemos pagar com trabalho. Nós somos carpinteiro um pouco, nós somos muito pedreiro. E sim, claro, o nosso maior talento, nós somos carpideiras. Ele falou, carpideiras? Sim, nós cantamos em velório e demonstramos o nosso talento, eu e Josué. Eu acho que era por isso que na nossa cidade ninguém morria. Ele então nos disse que não precisaríamos pagar com nada. Ele sentia que aquele negócio de ser carpinteiro podia ser um pouco agorento demais para uma viagem. Então, seria grátis. Então, seguimos viagem rumo a Baltazar. E essa viagem durou 3 meses. Aí vamos fazer o tempo de 3 meses mesmo. Que a gente pode, então, tirar uma dúvida ou outra de tudo que aconteceu até aqui. Bis? Não é Billy, não? Billy. Ah, sim, sou. Você avisou sua mãe que você ia viajar 3 meses? Eu avisei minha mãe e ela me deu apenas um casaquinho e disse boa viagem. Ó, ainda não deu nem uma semana, então vamos... Você arrumou um ajudante substituto pro seu pai? Eita, é mesmo, né? A gente deu um bolo no seu Vladimir. Foi bolo mesmo. Ele não tinha ajudante. Poxa, sabe uma coisa que eu adoro? Já que para ocupar esses 3 meses, eu vou contar uma história da Madá. A Madá era realmente a menina que eu era apaixonada, só que ele era apaixonado pelo Josué, e Josué não era apaixonado por ninguém porque ele era apaixonado por todos. Ele não queria um relacionamento, ele não queria nada. Só que a Madá era a nossa melhor amiga antes de tudo. E quando a gente decidiu que ia viajar, porque tinha que viajar, a gente tirou um sorteio para ver quem ia falar com a Madá, quem ia dar a notícia, porque tinha um detalhe importante. Ela, por uma questão política, burocrática, familiar, ia ter que se casar a contragosto com uma pessoa poderosa, uma pessoa importante, uma pessoa que faria com que a sua família, que eram de zelotes, que eram tipo como se fossem pessoas da mídia ninja hoje, assim, era a família dela. Para eles não morrerem, ela teve que se casar ali. Ela teria que se casar, né? E a gente escolheu a data de partida exatamente no dia do casamento dela. Só que quem daria essa notícia? Josué não queria dar notícia. E aí sobrou para mim. Então, eu fui lá, falei com ela, falei, Madá, então, a situação é a seguinte, a gente vai viajar para uma questão aí de educação do Messias, né, de treinamento, de habilidades. E escolhemos o dia do seu casamento, porque a gente não quer estar aqui. Eu, particularmente, porque vou sofrer muito. O Josué, porque ele é cagão mesmo. E eu queria que você nos perdoasse, ou pelo menos torcesse pela gente, porque a gente está torcendo por você, é um momento difícil para todos nós. Ela ficou bravíssima, xingou Josué, e falou, não quero saber. O negócio é o seguinte, um dia antes de vocês partirem, eu quero que você diga a Josué que ele me encontre atrás da sinagoga. Você está entendendo, Billy? Eu falei, claro que sim, com certeza, ele estará lá. Chegou esse dia, um dia antes da nossa viagem. Deixa eu ver só aqui quanto tempo temos. Ah, ok. Temos 1 mês e meio ainda. Chegou esse dia, um dia antes da nossa viagem. Falei, Josué, então,
chegou a hora, né? Você tem que ir lá encontrar Madá atrás da sinagoga. Ele falou, eu sei, eu lembro disso, mas eu não vou. Eu falei, como não vai? Eu falei, não vou, você vai. Eu trouxe aqui um vinho, uns pães, você se despede dela. Eu falei, mas isso não faz o menor sentido, ela quer te ver. Eu falei, eu sei, mas eu sei o que eu estou fazendo, vá. Eu falei, mas ela vai reconhecer. Eu falei, não vai, olha a lua. Realmente, a gente estava na lua minguante, ou seja, estava muito escuro. Não dava para ver. Eu e Josué tínhamos mais ou menos a mesma altura, o mesmo jeito. Se eu ficasse um pouco calado, ela saberia que eu poderia ser o Josué, sim. Fui um pouco caladinho, encontrar com ela atrás da sinagoga. Pãozinho, vinhozinho. Fui lá. Atrás da sinagoga, tranquilamente. Olha que incrível. Estava lá. Começo a sentir um cheiro muito gostoso de flores, sabe, flores muito cheirosas? Era o cheiro de Madá. Um cheiro de canela também surgindo no ar. E de repente, eu sinto atrás de mim alguém me agarrando, eu sinto o corpo, o peso, o cheiro, os cabelos de Madá. Ela então me vira, me dá um beijo. Aí fizemos umas coisas que só interessam a nós. Foi muito incrível. Repetimos 8 vezes. Então ficamos abraçados, olhando para o céu e uma estrela cadente. Então ela me diz, eu te amo, Josué. Eu disse, eu também te amo. Estou falando sério, eu te amo, Josué. Aí eu disse, Josué também te ama. Ela disse, o quê? Billy! Nesse momento eu achei que ela me arrancaria do paraíso que eu estava e me jogaria direto no inferno. Mas vocês acreditam que não? Ela virou para mim e disse, obrigado, Billy, por estar aqui. Muito obrigado. E me abraçou, me deu um outro beijo, sabendo que era eu. Foi incrível. Nos despedimos e seguimos viagem. Ah, não, eu podia ter vindo tranquilo, porque ainda tem umas 2 semanas. Mas não é legal a história da Madá? E aí a gente fez essa viagem. Eu adoro. Tanto que no caminho da viagem, Josué, a gente viu o mar a primeira vez. E aí na hora do mar, o Josué viu que eu estava super feliz, felizão com o mar. Ele achava que era o mar, mas é porque eu estava só lembrando, imaginando a noite com a Madalena, e estava feliz, e aquele sorriso, olhando. Tudo é bom, né? Quando você fica feliz, tudo é bom, fica tudo bom. Metade, não tem problema, tudo é bom. Porque a água era meio salgada, estava gelada, mas estava bom, era bom. Tinha uns bichos assim, que davam umas queimadas quando tocava na gente, uns peixes que ficavam grudados, mas era tudo bom, porque estava em outro lugar. A imaginação tem um poder muito incrível. Uma semana, calma, eu sei que vocês estão ansiosos. Chegou, uma semana. Passou, ou seja, 3 meses. Chegamos então à casa de Baltazar. Uma casa que não era bem uma casa, era um castelo, todo feito de pedras, muito grande, paredes enormes, muros enormes, todos feitos de tijolinhos. Para todos os lados, na frente, na entrada, uma porta muito grande, muito alta, pesada, acho que precisava de uns 30 homens para abri-la. Mas nesse caso não precisou de nenhum. A gente foi chegando perto, ela abriu, a gente estava em cima do camelo, ele nos empurrou do camelo, a gente rolou até a entrada dessa casa, desse castelo, dessa porta. Ao estar lá dentro, a porta se fechou. Estávamos dentro, lacrados e sentindo um cheiro horrível, um cheiro horrível, não um cheiro horrível, um cheiro de enxofre, peidos, cocô de pombo, tudo isso misturado com hálito de manhã, de qualquer pessoa humana, com e um ser gigantesco aparecia com os olhos brilhantes em nossa direção. Eu, como sempre, mais corajoso, tomei a frente de Josué e disse: "Oh! Precisamos falar com Baltazar." E o monstro... tinha um mó negócio.
referências, tudo. Baltazar não está mais aqui. Falei, como não? Nós viemos de muito longe, precisamos falar com Baltazar. Falei, Baltazar não está mais aqui. A gente falou, ok, tranquilo, só abrir a porta, a gente vai embora, tá tudo certo. Ele falou, ninguém consegue ir embora, essa porta não abre mais. Quem está aqui morrerá. Nisso, Josué já estava deitado, completamente desmaiado. Eu, então, tive que manter uma coragem por mim e por ele. Falei, escute aqui, ô senhor gigante. A situação é a seguinte, ele deu uma tropeçada, deu para ver que a roupinha abriu e não era um gigante, era um homem comum, de um tamanho comum, em cima de uma perna de pau. E aí ele falou, Baltazar. Ele, sim, é Baltazar. Baltazar era um chinês incrível, que falou, tava brincando, fica muito tempo aqui sozinho e aí quando chega alguém tem que fazer alguma graça, né? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Bem-vindos todos vocês, bem-vindo Josué, bem-vindo Billy, criado de Josué. Eu falei, não sou criado de Josué, sou amigo. Eu falei, se é a mesma coisa, por favor, entre. Quero apresentar Castelo, né? Que engraçado. Aqui nós temos quartos, ala de quartos. Tem quartos de todos os modelos, todas as cores, todas as satisfações. Um quarto melhor para dormir, quarto melhor para estudar, quarto melhor para dar aquela cochiladinha depois do almoço. Vários quartos. Pode usar? Pode usar todos, usa todos. Bem gostoso, ó. Aqui, mas no fundo, temos jardins. Jardins de todos os tipos, sabe? Jardim com flores, jardim com plantas, jardim com ervas, jardim com água, jardim com pedras, jardim. Pode usar todos eles, né? Muito legal. Aqui nós temos também cinemas, né? Vários tipos de cinema. Cinema terror, cinema comédia, cinema drama romântico, cinema nacional que ganha prêmio Cannes toda hora. Nós temos cinema português, cinema baiano, aqui cinema europeu, toda sala de cinema. Pode usar? Pode usar todos. Hein? Aqui nós temos salas de teatro, todo tipo de teatro. Teatro grego, teatro romano, teatro bélico, teatro de amor, teatro... Pode usar todos, né? Ou seja, pode usar tudo. Aqui atrás... Tem essa sala com 27 cadeados, né? Não pode usar. Essa sala não pode usar de jeito nenhum. Essa sala não pode nem chegar perto. Por isso digo, use qualquer outro canto, menos essa sala. Essa porta não mexer. O problema, quando alguém diz que não pode, é o que acontece no corpo do ser humano. Uma tentação surge da alma, não é? Surge da alma. Ela brota assim, eu diria que isso que evoluiu o mundo, porque pensa bem, essa curiosidade, né? Vamos chamar assim de curiosidade, não de tentação, uma curiosidade ideológica, intelectual, porque se a gente não tivesse essa curiosidade, a gente não avançaria, né? Estaria lá até agora Adão e Eva batizando as coisas e tomando drinks e transando nos cantos. A gente precisa desse incentivo para ir além. Nisso a gente vai errando, né? Tá ali. O Einstein achou que iam usar para uma coisa, usaram para outra, vai cagando. Mas nisso vamos construindo coisas também. Como, por exemplo, uma coisa incrível que o ser humano fez. Pois é. Estamos estragando esse mundo desde que o mundo é mundo, não é? Ou desde que chegamos. Bom, essa tentação estava ali. Eu guardei ela num cantinho e seguimos. Ficamos ali estudando. Baltazar nos dava aula de tudo. Na verdade, mais para Josué. Ele tinha aula de yoga, ele tinha uma aula de reiki, uma aula de meditação. E as aulas sobre o Tao, da compaixão, da humildade, da moderação. Vocês conhecem as 3 joias do Tao? É incrível, é um rolê incrível, muito incrível. Ele também, às vezes, não tinha paciência para dar aula e botava um vídeo do Hélio Couto. O Josué ficava lá assistindo, tranquilo, tendo uma dica ou outra, uma meditação ou outra. E nisso eu não. Eu já gostava das alquimias. Eu estava aprendendo a transformar, xixi de cabra. Se você mistura com uns 3 outros ingredientes, vira explosivo. Sim, eram essas minhas aulas. Um explosivo aqui, como fazer cópias de chave de cadeado ali. Umas coisinhas bobas.
Tantra foi invenção minha. Isso é uma coisa que eu, nessa minha pesquisa ali, com as criadas e os criados do Baltazar, a gente foi pesquisando. Contrai, evolui, puxa, vai, vem, respira, e Josué lá. Tai Chi. Ressuscita-me. Era incrível. Chegou um dia muito importante. Baltazar, que sempre teve o sonho de ser imortal, estudava e pesquisava para ser imortal, iria finalmente levar Josué para conhecer o Templo de Salomão. No Templo de Salomão, finalmente ia se concretizar o grande plano de Baltazar, onde ele finalmente e realmente seria imortal, porque até então ele não era exatamente imortal, ele tinha 243 anos, mas isso era um acordo que ele tinha feito com demônios, um acordo simples, que era assim: aquela sala toda fechada, ela era uma sala onde morava um demônio, que o Baltazar criava, cuidava, tinha que tomar conta. Enquanto aquele demônio estivesse lá, lacrado, trancado, ele seria vivo, ele estaria vivo, ele seria eterno. Por isso, 243 anos. Olha que louco, que acordo, hein? Que acordo! Mas se ele encontrasse o verdadeiro Messias e fossem juntos no Templo de Salomão, vocês sabiam que Josué, Salomão, Davi, o rei, é tudo uma cadeia familiar, né? Se fosse fazer uma constelação familiar de Josué, a gente chegaria em Davi, em Salomão, toda essa situação. Sabiam disso? Isso é verdade. Gaugueia. É incrível. Estamos ali nessa situação. Baltazar levando Josué para o Templo de Salomão, para conseguir finalmente a fórmula mágica da vida eterna. Eles decidiram ir nessa viagem. Billy, eu fiquei. Eles foram. Eu fiquei muito feliz, porque finalmente eu poderia abrir aquela sala incrível. Finalmente, durante aquele tempo, eu tinha feito cópias de todas as chaves, de todos os cadeados. Eles partiram e eu fui lá. Abri todos os cadeados. Quando eu abri a porta, nada, não tinha nada. Nada. Apenas a lembrança daquele cheiro ruim de enxofre, de peido, de remela de sorvete, aquela coisa, mas físico, tocável, nada, não tinha nada. Uns escritos na parede, numa cor, numa letra que não dava para imaginar, mas nada. Realmente nada. A história aqui não anda muito. Por isso, vamos lá na viagem de Billy e Baltazar. Estamos lá, ao vivo, na viagem de Billy e Baltazar. Estava Baltazar aqui sentado no acampamento, Billy ali do lado, cansadão, daquele jeito dele, meio largado, meio deitado. Então Baltazar conta para Billy toda a história da imortalidade, explica por que Davi e Salomão, por que estamos indo lá, para lá, e diz sobre o demônio que fica trancado lá naquela porta, o acordo feito com os deuses dos demônios, toda aquela situação, quando de repente Baltazar sente um negócio muito estranho. Sabe, como se a vesícula tivesse estourado, uma dor forte. Ele então lembra, ele sente, a porta foi aberta, precisamos voltar, Josué. Então, eles pegam as coisas do acampamento, levantam o acampamento, seguram tudo, montam nos camelos e voltam para casa, para o castelo, numa viagem de 4 anos. Mentira, só fuleiragem. Chegam na porta do castelo, já dá para ver a porta arrombada, todas as portas quebradas, sangue para todo lado, sujeiras. Eles entram num grande salão, tá assim, ó. Billy, um pedaço de Billy, Billy aqui, um pedaço de Billy ali, Billy.
Josué olha para um amigo espalhado naquela sala. E fala: Oh, Billy. Ah, não, Billy. Ah, não, Billy. Billy. Ele tenta recolher os pedaços para tentar fazer uma ressuscitamento, ressurreição. Mas ele não conseguia, porque ele conseguia ressuscitar uma coisa que tivesse inteira, não assim. Aí ele juntou assim e fez: quando eu vi na madrugada, doce vida de Billy, o menino curioso foi-se embora para longe. Foi-se embora para longe. Se encheu de raiva e foi invadindo um castelo procurando aquele demônio. Ele sabia que tinha sido ele. E entrava em todos os quartos, 17, nos cinemas, nos teatros, nos jardins, até que está lá. O demônio grande, gigante, olhando para ele, para Baltazar, com as garras fortes, aquele cheiro de enxofre, uma gosma em todo o corpo, uma gosma em todo o corpo dele, olhando, ele em pé gigante, Josué olhando ali assim, pingando no Josué gotas de gosma do demônio grande, assim, olhando para Josué embaixo, Josué olhando embaixo, e eu encarando, de gosmas entrando. Então ele fala: eu vou me vingar. Esse é Josué bravo, com aquela raiva dele. E o demônio dizendo: vem, vem pequeno, vem. Nesse momento, Josué lembrou da história que Baltazar tinha contado lá atrás, quando eles estavam conversando no acampamento. O demônio não podia morrer, porque se o demônio morresse e voltasse para o inferno, Baltazar automaticamente perderia a sua imortalidade. Então ele viraria pó, sabe? Ele adquiriria a imagem e a forma de alguém que realmente tem 243 anos, ou seja, nada. Então Josué, que estava ali pronto para atacar o demônio, segurou e falou: tá bom, não te matarei, não te mandarei para o inferno, mas vou te dar uma coisa muito interessante: o livre-arbítrio. Vai, você pode fazer o que quiser. Pode voltar para o quarto, pode ir embora para a cidade, você pode voltar para o inferno, a escolha é sua. O demônio, ouvindo aquilo, sentiu uma coisa no peito muito forte e começou a chorar, você acredita? Chorava, porque nunca antes ele tinha tido escolha. E o demônio chorava. Você imagina isso? Que às vezes o que a pessoa quer é só um abraço, é só um carinho, e você brigando, ela só chega lá e você você pode o que você quiser, aí há um abraço, deu um abraço no demônio, nem precisou pôr a mão, Josué, e fazer nada, só o direito de escolha. Olha isso, como a liberdade é uma coisa incrível. Ele então, no auge do seu choro, correu, foi até Baltazar, levantou Baltazar e, enfim, chegou em cima de um penhasco, que era tipo a varanda do castelo mesmo, e falou: vou jogar de cima. Não, é só que ele falou com a voz demônica. Nesse momento que ele ia fazer um movimento, Josué correu, segurou o demônio pela garganta
deu um golpe que ele tinha aprendido de demônio aqui, ele e o pé aqui. Baltazar nesse tempo caiu, mas caiu do lado de dentro da varanda, ou seja, estava seguro, tinha machucado um pouquinho o cotovelo, a cabeça e o ombro, mas estava bem. Nesse desespero, Josué perdeu a pressão da força, do limite, da sua potência e não matou, mas ele tinha poderes nas mãos. Então ele apertou esse chakra aqui e mandou o demônio para o inferno. É uma coisa que ele não tinha controle. São poderes. Poderes são poderes. O demônio para o inferno. Neste exato momento, Baltazar, que estava ali, falou: pus. Sabia que o tempo dele agora estava selado. Teria alguns poucos dias. Mas ele estava feliz, porque ele tinha encontrado finalmente Josué. Josué estava com o seu caminho seguro. Continuaria estudando. Iria encontrar mais 2 reis magos para novos aprendizados. Mas ele olhou para Josué, pediu desculpas por tudo que aconteceu, pelo Bili, e disse: não se esqueça das 3 joias do tal. Que a humildade leva à liderança, que a compaixão leva à liberdade. Morreu antes de falar a última joia. Eu queria que essa peça terminasse de outro jeito, que era assim: a gente estava aqui, eu, Josué, com o Billy, Baltazar, todo mundo morto, assim, e eu ali olhando. Aí, de repente, uma voz de trás surgia aqui e dizia: Billy, precisamos voltar. Não, Billy não, né? Josué, precisamos voltar. E eu olhava e dizia: ah, meu Deus, é você, Billy, o que aconteceu? Você está mais velho, o que aconteceu? Ele falou: sim, eu estou vindo de um lugar muito longe, precisamos voltar. Aí eu falava: o Josué, aconteceu algo com a minha mãe, ela está bem, precisamos voltar para Jerusalém. Ele falou: não, eu estou vindo do futuro, precisamos voltar. Eles não entenderam nada. E acabaram.